A expressão batalha espiritual é frequentemente falada dentro da igreja, mas muitos do povo do Senhor não compreendem seu peso total, nem reconhecem quantas vezes eles mesmos estiveram no meio dessas batalhas espirituais. Embora andemos na carne, há uma guerra que ruge, invisível, mas muito real. É uma guerra contra as forças das trevas lideradas pelo diabo, que é incansável em sua busca para manter as almas de homens e mulheres de conhecerem a verdade do amor e graça de Deus. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, pinta esta batalha invisível de forma vívida. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, pinta esta batalha invisível de forma vívida. Não caiamos em nenhum erro, mas fiquemos vigilantes, reconhecendo a gravidade desta guerra, sem nos tornarmos obcecados ou amedrontados. Não se enganem, irmãos e irmãs, os esquemas do inimigo são astutos, e suas táticas variam, esteja alguém em Cristo ou não. Mas seu propósito permanece o mesmo, cegar os corações dos homens, afastá-los do Deus vivo. O diabo vem para roubar, matar e destruir, mas graças a Deus, a vitória já está ganha em Cristo Jesus. C.S. Lewis observou: Deus não pode nos dar felicidade e paz fora dele, porque isso não existe. Não há tal coisa. O inimigo conhece esta verdade e busca nos manter longe dela. Portanto, não temamos esta batalha, pois não é nossa para lutar sozinhos. Ouçam-me agora, a batalha pertence ao Senhor. Não lutamos com nossa própria força, mas confiamos no poder do Deus Todo-Poderoso. Este conflito, queridos, afeta todas as facetas da vida, quer vocês reconheçam isso ou não. Muitos que caminham na fé não sabem que são soldados em um campo de batalha. Alguns já estão carregando as feridas desta guerra, feridas de desânimo, desespero e derrota. Eles carregam fardos em seus casamentos, suas casas, suas próprias almas, machucadas pelos ataques do inimigo. Mas tenhamos coragem, pois há esperança em nosso Deus, que treina nossas mãos para a guerra e nossos dedos para a batalha, como escreveu C.S. Lewis. A coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento de provação. Nesta batalha espiritual, a coragem é constantemente provada, e é a forma de coragem fundamentada na fé que nos leva à vitória. Agora deixe-me falar sobre a estratégia do inimigo. Satanás vem com 4 objetivos quando ataca os filhos de Deus. Ele busca desencorajar, distrair, incitar descontentamento e semear discórdia. Preste atenção, pois o inimigo tenta desencorajar sua fé, sussurrando mentiras de que você é indigno e não amado. Ele tenta distraí-lo de sua vocação, colocando diante de você as tentações deste mundo, riquezas, prazeres, vaidades que desviam seu coração. Ele tenta incitar descontentamento em sua vida, convencendo-o de que sua situação é insuficiente, que Deus de alguma forma falhou com você. Por fim, ele busca semear discórdia entre os irmãos, pois uma casa dividida não pode permanecer de pé, e se ele consegue quebrar a unidade do povo de Deus, enfraquece o testemunho do Evangelho. C.S. Lewis escreve em Cristianismo Puro e Simples: a grande coisa, se é que se pode, é parar de considerar todas as coisas desagradáveis como interrupções da vida real. A verdade é, naturalmente, que o que chamamos de interrupções são precisamente nossa vida real, a vida que Deus nos envia dia a dia. O inimigo age sutilmente, fazendo-nos pensar que a guerra espiritual está distante. Mas muitas vezes está nas interrupções e provações que enfrentamos diariamente. Mas aqui, amados, está como vocês superam. Olhem para o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitas vezes se retirava para lugares solitários para orar. Mesmo ele, o Filho de Deus, buscava tempo a sós com o Pai. Quanto mais então, nós que somos apenas pó, devemos buscar a face de nosso Deus em oração. A oração é a arma que muda o rumo da batalha, pois quando oramos, invocamos os exércitos do céu. Entregamos nossas lutas ao Senhor e Ele luta por nós.
Lewis nos lembra, confiar em Deus tem que começar de novo todos os dias, como se nada ainda tivesse sido feito. A guerra espiritual requer dependência diária de Deus. Não um compromisso único, mas uma confiança constante renovada em sua força. Deixe as palavras do apóstolo Paulo guiá-lo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, derrubar argumentos e todo orgulho elevado que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ouçam bem, santos de Deus, levem cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O campo de batalha é a mente, e é lá que o inimigo trava sua guerra mais feroz. Como C.S. Lewis observou perspicazmente, a batalha por cada alma é vencida ou perdida na mente. Guarde seus pensamentos com diligência. Não dê ao diabo uma brecha, feche todas as portas, tranque todas as janelas e feche todos os pontos de entrada que ele pode usar para invadir sua vida. Rejeite tudo o que é ímpio, pois isso dá ao inimigo acesso à sua alma. Seja sempre sensível ao impulso e orientação do Espírito Santo. Seja vigilante, esteja cheio do poder do Espírito Santo para que possa discernir cada tentativa do adversário, aquele velho ladrão que busca entrar em sua vida. C.S. Lewis, nas cartas de Screwtape, expõe a sutileza dos ataques do inimigo. De fato, o caminho mais seguro para o inferno é o gradual. A ladeira suave, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas. Devemos estar atentos, pois o diabo procura nos anestesiar para a complacência, para nos fazer inconscientes de que estamos sendo atacados, como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses 5, 6, na tradução ampliada. Portanto, não durmamos em indiferença espiritual como o resto do mundo faz, mas vamos ficar bem despertos, alertas e cautelosos, e sejamos sóbrios, autocontrolados, calmos e sábios. A palavra nos adverte claramente que temos um inimigo, um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas ouçam-me, filhos de Deus, embora o inimigo trame contra vocês, nossa confiança não está em nós mesmos, mas naquele que é maior. C.S. Lewis observou: coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de toda virtude no ponto de teste. Nossa coragem, enraizada na fé, é crítica nesse combate espiritual. Tenha coragem nas promessas das Escrituras, pois Deus está conosco. O Salmo 46:1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E novamente o Salmo 121, versículos 1 a 2 proclama: Ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos e irmãs, não há necessidade de temer este ladrão, pois nosso Deus é uma fortaleza poderosa. Embora o inimigo busque destruição, podemos invocar o nome de Jesus e nele estamos seguros. Deus prometeu nos preservar, impedir que nossos pés deslizem, nos proteger de todo mal. Onde quer que você vá, saiba que o Senhor é o seu guardião. Lewis nos lembra: Deus não pode nos dar felicidade e paz separado de si mesmo, porque isso não existe. Não há tal coisa. Mas mesmo com promessas tão gloriosas, a palavra de Deus nos adverte a permanecer preparados. Não devemos ser complacentes. As Escrituras são claras. Seja sóbrio, esteja vigilante, esteja atento. Quando somos avisados de que um ladrão está chegando, o que fazemos? Nós nos preparamos. Colocamos nossa casa em ordem, e assim deve ser conosco, filhos de Deus. Devemos guardar nossos corações e mentes, pois o inimigo deseja roubar. Ele busca roubar sua alegria, roubar sua lealdade ao Senhor, distrair você com as preocupações deste mundo. Ele quer que seu foco se desvie para coisas que não têm valor eterno, coisas que te afastam de Deus.
Cuidado, santos, pois se o inimigo pode roubar sua atenção, ele pode roubar seu afeto. E se ele roubar seu afeto, seu coração se esfriará em relação ao Senhor. Antes que você perceba, sua caminhada com Cristo fica negligenciada e o tempo passa. Diante do tribunal de Cristo, onde você estará? Então, enquanto ainda há tempo, eu te exorto a examinar-se. Faça um inventário espiritual. O que está tomando seu tempo? O que ou quem está afastando seu coração de Deus? A irmã Lewis também alertou que se você buscar a verdade, poderá encontrar conforto no fim. Se você procura conforto, não terá nem conforto nem verdade, apenas ilusões e desejos inicialmente. E no final, desespero. A palavra do Senhor em Isaías 55:6 nos ordena: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Santos, não demorem, com Deus ao seu lado a vitória é garantida. Mas não dê ao inimigo nenhum espaço, nem um centímetro. Mantenha a porta do seu coração fechada para toda tentação, distração e pecado. Em vez disso, esteja escondido em Cristo. Arme-se com a palavra de Deus. Seja fervoroso na oração. Cubra-se no precioso sangue de Jesus. Permaneça sob a sombra do Todo-Poderoso e vista toda a armadura de Deus, para que possa resistir às ciladas do diabo. A fé, meus irmãos e irmãs, é nosso escudo nesta batalha espiritual. Fé é confiar no Senhor de todo o coração, sabendo que Ele te guiará até o final. A fé diz: estou nas mãos de Deus, não importa o que venha. A fé acredita que Deus honrará sua palavra, que Ele te livrará na hora da necessidade. E entenda isso sobre a fé. Não está no tamanho da sua fé, mas naquele em quem você tem fé. O próprio Jesus nos ensinou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. C.S. Lewis descreveu bem quando disse: fé é a arte de agarrar-se a coisas que a sua razão já aceitou, apesar das suas emoções oscilantes. A fé persiste mesmo quando emoções e circunstâncias tornam difícil. Irmãos e irmãs, ouçam as palavras de Hebreus 12:2, que nos chama a fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Ele quem, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Se alguma vez sentir que sua fé é fraca ou inadequada, lembre-se de duas coisas. O Senhor pede apenas uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, e devemos olhar para Jesus, que é o início e o fim, o alfa e o ômega da nossa jornada de fé. C.S. Lewis nos oferece este lembrete. Podemos ignorar, mas não podemos de forma alguma evadir a presença de Deus. O mundo está cheio dele. Ele caminha por toda parte incógnito. Agora é natural para nós, como crentes, buscar conforto nas Escrituras que falam da proteção, misericórdia e esperança de Deus. Essas são promessas que valorizamos, mas não devemos negligenciar as verdades mais sóbrias encontradas na Escritura. Tiago 2,19 nos diz: você acredita que Deus é um só, faz bem. Até os demônios acreditam e estremecem. Não sejamos ingênuos, pois assim como os anjos são reais, os demônios também são. E o reino espiritual é tão real quanto o chão em que pisa, observou C.S. Lewis. Não há terreno neutro no universo. Cada centímetro quadrado, cada segundo dividido é reclamado por Deus e contraposto por Satanás. A batalha pelas almas está sempre presente. E não devemos ignorar a realidade das forças que se opõem a nós. Demônios, espíritos imundos e malignos ainda estão em ação no mundo hoje. E embora não devamos temê-los, pois estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, não devemos ignorar sua existência ou suas tramas. Os demônios reconhecem a autoridade de Cristo, como vemos em Marcos 3:11. E sempre que o espírito imundo o via, caíam diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Eles sabiam quem era Jesus, viram-no e estremeceram diante de sua presença.
Em Cartas do Inferno, Lewis revela de forma inteligente como os demônios manipulam. É engraçado como os mortais sempre nos imaginam colocando coisas em suas mentes. Na realidade, nosso melhor trabalho é feito mantendo coisas fora. O inimigo trabalha de forma sutil, impedindo-nos do conhecimento e sabedoria de Deus que nos prepara para a batalha. Além disso, os demônios têm sua própria agenda, espalhando engano e falsos ensinamentos. Paulo nos adverte em 1 Timóteo 4:1. Agora o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, devotando-se a espíritos enganosos e ensinos de demônios. Deixe isso entrar em sua mente, meus amigos. Existem ensinamentos de demônios, doutrinas de engano que desviam as pessoas. Devemos estar cientes da batalha em que estamos e das forças contra as quais lutamos. A tragédia é que muitos cristãos permanecem em um nível superficial em sua caminhada com Deus. Eles leem a Bíblia, mas não a estudam. Eles ouvem a palavra, mas não buscam obter sabedoria e conhecimento dela. É por isso que Oséias 4:6 fala tão poderosamente para nós hoje. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. A ignorância é uma coisa perigosa na batalha espiritual que enfrentamos. C.S. Lewis disse uma vez: se você não ouvir a teologia, isso não significa que você não tenha ideia sobre Deus. Significa que você terá muitas ideias erradas. Considere aqueles crentes que estão no meio de uma guerra espiritual, mas não têm ideia do que está acontecendo com eles. Seus casamentos estão desmoronando e eles acham que o problema está no cônjuge ou nos amigos. A saúde deles está falhando, mas os médicos não conseguem encontrar um diagnóstico. Suas finanças estão em turbulência, mas eles não conseguem identificar o motivo. Eles estão lutando batalhas físicas, sem perceber que a verdadeira luta é no reino espiritual. E aqui está o coração da questão. Um cristão superficial lutará contra o que vê no físico, mas um crente maduro entende Efésios 6:12, que nos diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes cósmicos sobre esta presente escuridão, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra o que podemos ver com nossos olhos naturais. É contra os poderes e principados do mundo invisível. Santos, este é o conhecimento que precisamos desesperadamente. Nossa batalha não é neste reino físico, mas no sobrenatural. E ainda assim, o reino espiritual muitas vezes se manifesta no físico. É aqui que muitos crentes se perdem, confundindo os sintomas com a fonte. Eles lutam no natural quando a batalha é espiritual. Como C.S. Lewis escreveu, somos espelhos cuja luminosidade é totalmente derivada do sol que brilha sobre nós. Devemos refletir a luz de Deus na escuridão deste mundo, entendendo a natureza espiritual da nossa luta. Vamos voltar nossa atenção para o exemplo encontrado em Mateus 17, onde um menino possuído por demônio foi levado a Jesus. No versículo 18, lemos: Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino e ele foi curado naquele momento. Agora, preste muita atenção à sequência de eventos aqui. O menino foi afligido por um demônio. Jesus repreendeu o demônio. O demônio saiu e imediatamente o menino foi curado. Isso nos diz algo profundo. Esse demônio era diretamente responsável pela doença do menino. Muitas vezes associamos possessão demoníaca com o drama, gritos, comportamentos estranhos ou deformidades. Mas neste caso, a manifestação da influência demoníaca não era algo externamente óbvio. Era doença. O menino sofria de convulsões e era jogado repetidamente no fogo e na água. Como seu pai descreveu a Jesus no versículo 15, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre muito. O que podemos aprender com isso? Que os demônios não estão confinados às representações exageradas que muitas vezes vemos em filmes ou imaginamos em nossas mentes. Eles são seres espirituais que podem se manifestar de várias maneiras, até mesmo na forma de doenças físicas. A doença do menino não era apenas uma condição médica,
mas resultado de opressão espiritual. Por isso Jesus repreendeu o demônio em vez de tratar a doença diretamente. A cura do menino veio após o demônio ser expulso, mostrando-nos que seu sofrimento físico tinha uma raiz espiritual. E aqui eu apresento a vocês uma verdade desafiadora, mas necessária. Há momentos em que certas doenças estão além do alcance da medicina, porque são de natureza espiritual. Os médicos podem não conseguir diagnosticá-la, podem não ser capazes de explicá-la, e os tratamentos podem parecer ineficazes. Por quê? Porque a causa raiz não é física, é espiritual. Como diz a Escritura em Oséias 4:6, meu povo é destruído por falta de conhecimento. É a falta de conhecimento sobre as realidades espirituais que enfrentamos, a falta de consciência de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nas alturas. Efésios 6:12. Crentes, não devemos ignorar as armadilhas do inimigo. Somos chamados para ser vigilantes, orantes e cheios do conhecimento da palavra de Deus. Em Mateus 10, somos informados de que Jesus deu aos seus discípulos autoridade sobre espíritos imundos, para expulsá-los e curar toda doença e toda aflição. A autoridade que Jesus deu aos seus discípulos também é dada a nós, seus seguidores. Pelo poder do Espírito Santo, somos capacitados para expulsar espíritos imundos e permanecer firmes na vitória sobre as obras das trevas. Santos de Deus, não se esqueçam da autoridade que lhes foi concedida pelo sangue de Jesus Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em vocês. Vocês receberam poder sobre todos os espíritos impuros, sobre toda forma de opressão e sobre toda doença que busca afligir sua vida. A palavra de Deus declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Romanos 8:37. Devemos ser diligentes na oração, mas também não devemos faltar com o conhecimento. Precisamos crescer na palavra, entendendo a guerra espiritual que enfrentamos, para que possamos discernir a raiz dos desafios que enfrentamos. Andemos na autoridade que Cristo nos deu, expulsando as obras das trevas e permanecendo na vitória já conquistada para nós na cruz. Em toda situação, seja física ou espiritual, lembre-se de que nosso Deus reina supremo e Ele lhe deu as ferramentas para vencer. C.S. Lewis conclui: tenho certeza de que Deus não deixa ninguém esperando a menos que veja que é bom para ele esperar. Confie no tempo dele, permaneça firme nas suas promessas e mantenha-se vigilante na batalha, pois nosso Deus é poderoso para salvar. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, eu o encorajo a gostar do vídeo, compartilhar com aqueles que precisam ouvi-la e digitar amém nos comentários. Seu engajamento ajuda a espalhar esta mensagem de esperança e vitória. Para muitos outros que possam estar precisando, lembrem-se, estamos em uma batalha constante, mas a vitória já foi conquistada por Cristo Jesus. Fiquem fortes, sejam vigilantes e confiem no Senhor. Deus abençoe.